Saudações, queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. É sempre uma ocasião muito feliz poder ocupar o púlpito digital, especialmente o seu púlpito digital. Eu escolhi para nossa meditação nessa manhã uma mensagem que leva como título: Hoje é o dia de renovação. O dia da renovação é hoje. E o texto base para a nossa conversa está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, versículo 27. Separei esse texto para a nossa leitura. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quero convidar você a fechar os olhos, se você pode fazer isso, se você está em casa, obviamente, para nós orarmos ao Senhor Jesus. Maravilhoso Pai, abençoa a Tua palavra, que possa encontrar lugar em nosso coração nesse instante. Que a Tua graça maravilhosa venha sobre nós, nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa a Tua igreja, abençoa os amigos da Tua igreja, oramos por Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você está conosco agora ao vivo no Facebook, é muito bem-vindo. Há um lugar para você no coração de Deus e no nosso também. E se você vai assistir essa mensagem em qualquer outro momento ao longo desse dia, qualquer outro momento ao longo da semana, que a graça de Deus seja com você também. Hoje é o dia de renovação. O dia de renovação é hoje. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu já li o texto, mas ele é tão lindo, eu quero repetir essa leitura. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você sabe, cada texto na palavra de Deus está inserido em um contexto maior. E é importantíssimo, é fundamental conhecermos, entendermos, analisarmos um pouco esse contexto maior para chegarmos à mensagem principal do texto que temos em mente. Esse é o texto. Dar-vos-ei coração novo, dar-vos-ei espírito novo. Tiro o coração de pedra e coloco em vocês o meu espírito. Foi Ezequiel, amando de Deus, quem escreveu essas palavras sagradas. Vamos analisar um pouco esse personagem maravilhoso que é Ezequiel no texto bíblico. Ezequiel é um profeta maior. Ezequiel é um profeta grande, não porque seja maior, mais famoso, mais especial do que os outros profetas. Todos os profetas foram especiais. Todos os profetas foram grandiosos porque receberam do Divino Espírito Santo e receberam as mensagens de Deus. Os profetas maiores são assim chamados porque tiveram um tempo maior de ministério. Esse é o caso do profeta Ezequiel. Ezequiel está profetizando um pouco antes da segunda invasão dos babilônios à cidade de Jerusalém, ao território de Judá. Foram 3 as invasões. A primeira invasão foi aquela em que Daniel foi levado no ano 606, 605 a.C., e Ezequiel profetiza por volta do ano 597 a.C., na segunda invasão. Ezequiel profetiza um pouco ainda vivendo em Judá e profetiza um pouco vivendo já no exílio em Babilônia. De fato, Ezequiel abre o seu livro dizendo que está nas margens do rio Ulai, e lá ele recebe visões de Deus e começa a profetizar e começa a escrever o seu texto. Tudo no livro de Ezequiel é importante para nós. Analisando aqui um contexto maior, tomando o livro como um todo, para chegarmos no centro do nosso texto. Na verdade, Ezequiel capítulo 36 é o centro do livro. Ezequiel capítulo 36 traz a mensagem central do pensamento da profecia de Ezequiel. O próprio nome Ezequiel já por si só é um sermão. Ezequiel significa em hebraico aquele a quem Deus fortalecerá. Ezequiel é aquele a quem Deus fortalecerá, e já de saída eu lhes dou essa mensagem. Você e eu somos aqueles a quem Deus fortalecerá.
independentemente de qualquer circunstância que estejamos enfrentando no atual momento ou que venhamos a enfrentar no futuro, Deus é aquele que nos fortalecerá. Ezequiel carrega esse nome que é um nome realmente maravilhoso. Quem é que não quer ser fortalecido por Deus? Quem que não quer receber força de Deus? Então, Ezequiel recebe de Deus a palavra da profecia para entregar ao povo de Judá em períodos difíceis. Ele está dizendo: os babilônios virão de novo. Eles vão levar o seu povo para o exílio, ainda mais uma vez. E aí ele tem que entregar essa mensagem difícil. E ele vê os babilônios vindo para Judá, e ele mesmo é levado como cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia ele segue profetizando. O ministério de Ezequiel vai ter aí entre 20, 22, 25 anos de ministério entre essa invasão e a sua estada lá em Babilônia. Ezequiel é um profeta muito curioso na palavra de Deus. Tudo na vida dele comunica a partir do seu próprio nome. Ele tem uma passagem interessante no livro quando Deus o chama para ser parábola, como Deus o chama para ser a mensagem viva para o seu povo, a partir do falecimento da sua própria esposa. Só caminhando com vocês aqui um pouco mais neste contexto maior. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo assim: Filho do homem, eis que a súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Ezequiel registra: eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte eu fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que está fazendo, o que significam essas coisas? Eu lhe disse: veio a minha palavra do Senhor. Assim diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Estou lendo o versículo 21, Ezequiel capítulo 24. O meu santuário será profanado, o objeto do vosso mais alto orgulho, a delícia dos vossos olhos, o anelo de vossa alma, vossos filhos, vossas filhas que deixastes, cairão à espada. Fareis como eu vos fiz, não cobereis os bigodes, não comereis o pão que vos mandam, trareis à vossa cabeça os turbantes e as vossas sandálias nos pés. Vocês não vão lamentar, vocês não vão nem ter tempo de chorar com relação a isso. Quando os babilônios invadirem, vocês vão experimentar aquilo que eu mesmo, Ezequiel, estou experimentando. Não haverá tempo para lamentação, não haverá tempo para choro. Sereis levados da sua terra para uma terra estranha. E Ezequiel é chamado por Deus para ser uma parábola em pessoa, para ser a mensagem em pessoa. Quando sua própria esposa vem a falecer, ele não pode prantear, ele não pode chorar, não pode comer aquele pão de condolências. Curiosíssimo é esse personagem chamado Ezequiel. A mensagem de Ezequiel, nos capítulos todos que levam o seu livro, pode ser dividida em 7 etapas. São 7 as divisões do livro de Ezequiel. Cada uma delas começa com a frase: a mão do Senhor veio sobre mim. Querido, fica comigo, presta atenção. Eu estou aqui com você, caminhando pelo contexto maior do livro de Ezequiel para chegarmos no cerne dele, que é no texto que já li, e ainda vamos ler um pouco mais nessa oportunidade em que estamos juntos. 7 divisões para o livro de Ezequiel. Cada uma das divisões do livro dele começa com a frase: a mão do Senhor veio sobre mim. Então aqui nós já temos ainda mais mensagem de Deus para nós, e nós nem chegamos ainda no texto central que já lemos. Que a nossa história também seja registrada de igual maneira como a de Ezequiel. Que sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer por nós, e que todas as nossas ações sejam realizadas debaixo dessa frase que divide o livro de Ezequiel em 7 etapas. A mão do Senhor veio sobre mim. Que as suas ações nesse dia, que todas elas
sejam vividas debaixo da mão do Senhor. Que você não se atreva a executar nenhuma ação que não seja vivida debaixo da mão do Senhor. É um livro maravilhoso este. Agora, muito embora sejam 7 as divisões do livro de Ezequiel, nós podemos perfeitamente resumi-las em 3 ideias. 3 ideias. Primeiro, Deus destruirá o seu povo. Segunda ideia, Deus restaurará o seu povo. Terceira ideia, Deus reconstruirá o seu povo. Ezequiel profetiza que os babilônios invadirão, e assim eles fazem. Ezequiel profetiza que haverá uma grande restauração para o povo de Israel. Haverá uma grande restauração para o povo de Deus, e o livro de Ezequiel vai caminhando assim, nessas etapas todas, ele vai tratando desses temas, o tema da destruição e o tema da restauração, que só Deus é capaz de fazer. Ezequiel é um profeta, ele é sacerdote, Ezequiel é um teólogo, Ezequiel é um historiador. Ezequiel é conhecido como o Calvino dos judeus, tamanha a sua profunda compreensão teológica, a sua compreensão profética, a sua compreensão histórica. Ele é considerado o João Calvino dos judeus. Algumas palavras no texto em hebraico, na Bíblia em hebraico, aparecem pela primeira vez no livro de Ezequiel. Tamanha a profundidade da compreensão teológica dele. Por exemplo, a palavra ruar em hebraico, a palavra espírito, aparece pela primeira vez no livro de Ezequiel, não ruach com C, mas ruar, nessa pronúncia assim, só no livro de Ezequiel é que aparece pela primeira vez, e curiosamente essa palavra ruar, espírito, aparece aqui no texto que lemos, de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dá-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Eu tiro o coração de pedra, coloco o coração de carne, ponho dentro de vós o meu espírito para que vocês aprendam a me obedecer. Aparece aqui essa palavra 52 vezes, a palavra ruá, espírito, aparece no livro de Ezequiel. Ezequiel é chamado o profeta do espírito. Todas as ações de Ezequiel no seu texto são realizadas mediante a pessoa divina do Espírito Santo. Se você vira a página, vai para o capítulo 37, temos lá a visão do vale de ossos secos, aqueles esqueletos todos espalhados e desfeitos sobre a superfície de um vale. E o Espírito de Deus vem e Ezequiel ouve a voz de Deus dizendo: Filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos e eles tornarão a viver. Profetiza ao Espírito, chama ao Espírito, invoca o Espírito. E Ezequiel invocou o Espírito Santo, profetizou sobre aqueles ossos secos, voltem a viver pelo poder do divino Espírito Santo de Deus. Ezequiel capítulo 37, aqueles ossos começam a bater, um som de um vento vindo, e aí os ossos chocando-se contra ossos, formam-se vários agora esqueletos completos sobre a superfície daquele exército, daquele vale, na quantidade de um grande exército, e aí sobre os esqueletos, tendões. Sobre os tendões, músculos, nervos. Sobre os músculos e nervos, ele vê carne. E na carne é soprada o Espírito de Deus, o fôlego de vida, e o exército torna-se um exército vivente. E a palavra é dita: eu não posso fazer isso por vocês, casa de Israel. Eu sou capaz de fazer assim. Vocês estão desterrados em Babilônia. Vocês estão como um exército morto e já ressequido pelo tempo, mas pelo Divino Espírito Santo eu posso reconstruir vocês. Não há nada que o Divino Espírito Santo de Deus não possa fazer. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, a poderosa mensagem para o seu povo, mensagem que nós podemos receber para nós também. Muito bem. O capítulo 36 do livro de Ezequiel apresenta duas renovações, prometidas para o povo de Israel. Primeiro, uma renovação externa. Deus está dizendo: eu sou capaz de trazer você de volta, reconstruir sua geografia, reconstruir suas cidades, reconstruir o meu templo,
a sua política, trazer vocês de volta e fazer de vocês um povo novamente. Esse é o externo. E há uma outra renovação no livro de Ezequiel, capítulo 36, uma renovação interna. Eu lhes dou um novo coração. Eu lhes dou um novo espírito. Eu lhes dou a conversão. Eu lhes entrego a capacidade de começar de novo mediante o divino Espírito Santo de Deus. É como se fosse uma nova criação. De fato, é isso mesmo. O Deus que foi capaz de criar o homem primeira vez é capaz de recriá-lo. É capaz de fazê-lo de novo. O Deus que criou o primeiro coração e o fez pulsar dentro do ser humano é plenamente capaz de fazer novo coração, de nos dar novas perspectivas, de nos dar novas visões de vida, novas visões do mundo. É isso que Ezequiel profetiza aqui nesse texto que nós lemos nessa oportunidade em que estamos juntos. Agora vamos lá. O coração, vamos entender o texto. Coração aqui no texto de Ezequiel, coração não é o órgão físico. Coração é o símbolo bíblico para a mente, para a vontade, para emoções. Coração é a sede da personalidade. É isso que Deus quer mudar. Nossa forma de pensar, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa personalidade. Mente, caráter e personalidade. Deus é capaz de mudar mediante o seu divino Espírito Santo. E Espírito, se você leu comigo, o versículo 26 apresenta Espírito em letra minúscula, Espírito novo. No versículo 27, apresenta Espírito em letra maiúscula. Olha só que variação interessante do texto. E essa é uma variação não simbólica, é uma variação teológica. Espírito, no versículo 26, tem a ver com o impulso que motiva as nossas ações, tem a ver com o impulso que dirige, que regula os pensamentos, nosso desejo, a nossa conduta. Deus está dizendo assim: eu sou capaz de mudar a vossa mente e de mudar a vossa forma de pensar, mudar a vossa forma de agir, mudar a vossa forma de entender as coisas. Eu mudo vossa mente, o físico, e eu mudo os vossos pensamentos. Tem a ver com a moralidade, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com as nossas emoções e com as nossas reações. Espírito com E minúsculo. É o impulso que nos faz agir. Deus diz, eu quero mudar isso em vocês. E aí, a partir do que Deus vai mudar nossa mente e nossa forma de pensar? A partir do Divino Espírito Santo. Versículo 27. Eu coloco dentro de vocês o meu Espírito. O Divino Espírito Santo que Ele promete entregar para a sua igreja, entregar para os seus fiéis. Ele está dizendo assim, eu vou tirar o pensamento, a inclinação de desobediência. Eu vou tirar esse espírito de desobediência e eu vou colocar em vocês o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Agora, amigos, essa promessa maravilhosa, ela foi recebida por Israel, mas não foi vivida. Nem no exílio, nem depois do exílio, eles viveram essa mensagem. Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, reconstruíram as cidades, mas eles não conseguiram viver esta promessa. Israel rejeitou sistematicamente a promessa de Deus. Israel se tornou cada vez mais duro, cada vez mais intolerante. Ao contrário do que Deus lhes prometera no texto, tirar o coração de pedra, pelo contrário, o coração de Israel ficou cada vez mais duro. Tão duro que Deus lhes enviou seu Filho único, inigualável. E eles mataram o Filho, e eles feriram o Filho, e eles expulsaram o Filho de suas cidades. E eles o mataram fora da grande cidade, fora de Jerusalém. Eles o despojaram. Eles viraram as costas para o Filho de Deus e disseram, caia o sangue dele sobre nós, sobre os nossos filhos. Absurda dureza de coração. Eles não receberam essa promessa. Como povo, coração novo, espírito novo. Uma pena. Mas Deus nunca fica sem um povo, né? Deus nunca fica sem os seus representantes.
Ele nos chamou para isso. Essa promessa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, versículo 27, vem para a igreja, vem para mim e para você. Hoje é dia de renovação. O dia da renovação é hoje, a partir desse texto. Eu lhes dou um novo coração. Eu lhes dou um novo espírito. Eu tiro o que é de pedra. Eu coloco o que é de carne. Eu faço isso pelo meu divino Espírito Santo. Essa promessa pertence à igreja. Essa promessa pertence a mim, pertence a você, aos nossos filhos, à nossa família. Esta promessa pertence à humanidade como um todo. Quantos quiserem, podem absorver a bênção deste texto maravilhoso. Você sabe que Deus criou o homem perfeito, não foi? Adão e Eva perfeitos e santos no jardim do Éden, mas eles caíram em pecado. Mas você sabia que Deus criou os anjos perfeitos também? Perfeitos em força, perfeitos em raciocínio, perfeitos em beleza, em formosura, perfeitos em moralidade, os anjos também. Os anjos caíram, os anjos pecaram e Deus lhes ofereceu a oportunidade de retorno e eles rejeitaram. E assim ficou. Eles foram reservados para o fogo eterno. Os anjos que pecaram estão guardados para o dia do seu juízo, juízo em fogo eterno, juízo de destruição. Ao passo que ao ser humano, Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, para nos resgatar do pecado. Jesus não deu a sua vida pelos anjos. Eles estão reservados para a morte eterna. Mas Jesus deu a vida pelos seres humanos. Não é maravilhoso que o Deus que não poupou aos seus próprios anjos deu Jesus para morrer por nós? Não é uma bênção? Não é um alto privilégio? Essa promessa pertence a nós. Só podemos nascer de novo porque Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Deus diz no texto: eu farei de novo. A roda se quebrou junto ao poço, mas eu vou refazê-la. O vaso de barro se quebrou, que é o ser humano, mas eu vou refazê-lo para a minha glória e colocarei dentro desse vaso o meu divino Espírito Santo. A Deus sejam dados a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, porque Ele não poupou seus anjos, mas enviou Jesus para morrer por nós. A partir disso podemos ter novo coração, espírito novo. Ter novo coração e espírito novo não é uma coisa que acontece absolutamente no dia do batismo apenas. Ter novo coração e novo espírito é uma coisa que pode, deve e precisa ocorrer diariamente em nossas vidas. Nesse exato momento onde você está, eu te chamo a clamar a Deus pelo Divino Espírito Santo para receber esse novo coração, para quebrar a dureza da pedra do seu coração e te fazer de novo. Hoje, ainda que você já seja batizado nas águas, sim, ainda que você já tenha se compromissado com Jesus, sempre, a cada dia, é necessário renovar os nossos votos de fidelidade na presença de Deus. A natureza humana não tem como ser aperfeiçoada, não tem como ser remendada, não tem como ser melhorada. A natureza humana tem que ser quebrada e feita de novo. É por isso que Deus nos dá essa promessa aqui. A natureza humana é uma casa que está... A natureza humana, eu digo, no pecado, é uma casa que está totalmente destruída. Não dá para pintar, não dá para reformar, não dá para trocar uma coisa, colocar uma peça, não. Tem que derrubar essa casa e fazer de novo. A natureza humana é uma máquina que está toda ela destruída. Não tem como consertar uma roda, uma polia, uma engrenagem, nada na máquina serve. Toda ela está corrompida. A natureza humana no pecado é assim. É preciso fazer de novo. Outra máquina, nova. E Deus é capaz de fazer isso. Como Jó escreveu, do alto da minha cabeça até a sola do meu pé não tem nada são, está tudo destruído. E Deus é capaz de fazer de novo. É o que ele promete no texto. A natureza humana é terrível no pecado, terrível. A profundidade do texto, da bênção do texto, vai de encontro com a profundidade da pecaminosidade humana. O pecado humano, a natureza humana, a carnalidade humana, caracterizada pelo desprezo, por menosprezo a Deus. O homem despreza a Deus, despreza as coisas de Deus, despreza o dia de Deus, despreza a palavra de Deus,
despreza a igreja de Deus, despreza tudo que tem a ver com Deus, o homem natural, o homem do pecado, ele é fugitivo de Deus. Ele não quer ter parte com Deus, ele tem que nascer de novo para poder amar as coisas de Deus. A natureza humana, afastada de Deus, na canalidade do pecado, ela é perversa por natureza. E não dá nem para comparar o ser humano com os animais, porque o ser humano tem a bestialidade dos animais, mas não tem os atributos mais puros dos animais. O ser humano não tem isso. O ser humano tem a ferocidade do leão, mas não tem a nobreza do leão. O ser humano tem a teimosia do jumento, mas não tem a paciência do jumento. O ser humano tem a gula do lobo, mas não tem a sabedoria para se desviar das armadilhas que o lobo tem. O ser humano é um abutre no pecado, procurando carniça, mas nunca se satisfaz. O ser humano é como uma serpente, mas pior que ela, porque a serpente não engole o seu próprio veneno, o ser humano lança o seu veneno para perto e para longe, a ponto de atingir ele mesmo. O ser humano no pecado é terrível, por isso a profundidade do texto. Eu lhes dou um novo coração. Vocês precisam receber o Espírito novo. Para serem novas criaturas, vocês têm que renovar a vossa mente. A pecaminosidade humana, a natureza humana no pecado, ela é caracterizada pelo orgulho. O orgulho é o que nos resume. Mergulhado no pecado, o ser humano tem orgulho da sua moralidade. Rouba a Deus e tem orgulho de falar que é honesto. É lascivo, é impuro, é imoral, mas se orgulha de ser casto, de ser puro. A consciência do ser humano o acusa diante de Deus, mas ele ama receber os elogios dos seus amigos. Somos filhos bastardos que têm orgulho do seu sobrenome. Todos filhos de Adão no pecado, mas orgulhosos de ter algum tipo de sobrenome, dependentes constantemente da caridade de Deus, mas dizendo que são donos de todas as coisas. Os seres humanos se orgulham dizendo que são possuidores de tudo, quando de tudo dependem de Deus. Essa é a natureza humana. É isso que nós somos. A maior condenação da natureza humana é ser orgulhosa. O orgulho nos consome. Na verdade, orgulho resume o que é o ser humano. E kabod, a palavra hebraica, foi-se a glória do ser humano no pecado. Por isso, amigos, é necessário passar por uma renovação, passar por uma transformação. E o texto nos entrega essa promessa maravilhosa. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês precisam de mim para começar de novo. Queridos, começar de novo não é uma coisa a ser feita no dia do batismo apenas. Começar de novo é uma coisa a ser feita a cada dia. O dia da renovação é hoje. Hoje é o dia da renovação. Nesse exato momento onde você está olhando para si mesmo, para a sua natureza, para os seus comportamentos, para a sua forma de pensar, você não quer junto comigo dizer, Senhor, eu preciso do teu divino Espírito Santo. Eu preciso hoje nascer de novo. Eu preciso hoje mudar a minha natureza, mudar a minha forma de agir, minha forma de pensar. Hoje eu preciso renovar os meus votos de fidelidade com o Senhor. Ajuda-me, Pai. Tenha misericórdia de mim. Dá-me, Senhor, hoje coração novo. Dá-me, Senhor, hoje Espírito novo. Senhor, dá-me hoje porção do teu divino Espírito Santo para fazer essa transformação tão necessária. Eu preciso hoje, Pai, experimentar essa renovação. Você não quer fazer isso junto comigo? Esse é o chamado que eu faço para você nessa oportunidade. Transformação é obra de Deus. Só Ele pode fazer. O texto é claro. Eu darei. Eu colocarei. Eu tirarei o que é de pedra. Eu colocarei o que é de carne. Eu darei meu divino Espírito Santo. Não é uma coisa que o homem possa fazer. O texto é no imperativo divino. Aqui não tem nada de passivo, não. Aqui é o imperativo divino. Deus diz, Ele vai fazer. Ele é capaz de fazer isso. É obra da graça de Deus, que o homem não merece. Coração novo, Espírito novo, o homem não merece. É obra da graça de Deus. É obra da vontade de Deus. Deus quer fazer isso. Ele quer fazer isso por nós. Como aquele leproso que se aproximou de Jesus e disse, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E Jesus disse, eu quero, fica limpo. Deus quer fazer isso por nós. Coração novo, Espírito novo é obra do amor de Deus, que é inexplicável. Como é que eu vou explicar o amor de Deus pela raça humana?
não poupou os anjos, mas poupa os seres humanos, e entrega o Filho único para morrer por nós. O amor de Deus é obra da misericórdia de Deus, que é superabundante, como a graça é superabundante. Merecíamos a condenação e a misericórdia nos dá, então, libertação da condenação. Obra da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos proporciona novo coração. É a cruz de Cristo que nos proporciona recebemos o divino Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. E é obra do divino Espírito Santo. Amigos, o Espírito Santo efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele. É Ele que nos leva para perto da bondade do coração de Deus. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos renova. Não há ninguém que obedeça a Deus, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que se aproxime de Deus se não for mediante o seu divino Espírito Santo. Por que as pessoas são rebeldes? Porque rejeitam o divino Espírito Santo. Só para citar um exemplo com relação a dízimos e ofertas. Por que as pessoas rejeitam, algumas delas, dízimos e ofertas? Rejeitam porque rejeitam o divino Espírito Santo. Sem ele não pode haver fidelidade. Sem o divino Espírito Santo não pode haver obediência, sabiam disso? Ele é tudo por nós. Ele é tudo em nós, o divino Espírito Santo. Os israelitas rejeitaram. E você vai rejeitar também? Os israelitas não receberam essa bênção de renovação. E você vai rejeitar também? Eu tenho certeza que não. Novo coração é uma promessa diária. Espírito novo é uma promessa diária. Todo dia você deve decidir querer. Hoje você deve decidir querer. Eu quero hoje Espírito novo. Eu quero hoje e preciso coração novo. Ninguém pode ser fiel a Deus se não for mediante a habitação plena do divino Espírito Santo. As pessoas negam ser fiéis não por motivos pecuniários, motivos financeiros, motivos sociológicos, circunstanciais. Não, as pessoas rejeitam a fidelidade porque rejeitam o divino Espírito Santo. Pai, hoje eu não quero rejeitar o teu divino Espírito Santo, eu quero aceitá-lo em meu coração. Eu sei que você quer também. Eu vou finalizar lendo conosco Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que é um texto muito conhecido, amado texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Olha só que texto temos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Novo espírito, novo coração. Hoje é o dia da renovação. O dia da renovação é hoje. Hoje você renova o seu pacto de fidelidade com Deus, fidelidade com relação ao cuidado do seu corpo, fidelidade com relação ao cuidado da sua família, fidelidade com relação ao sábado, fidelidade com relação ao trabalho, fidelidade com relação à missão, fidelidade com relação ao seu compromisso com Deus, a comunhão com Deus, todos os dias buscá-lo. Você renova hoje, junto comigo, o seu pacto de fidelidade com relação aos dízimos e ofertas. Hoje é um chamado para isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te conduza. Que Deus receba a renovação que você firma hoje com Ele. Hoje você renova a sua aliança com Deus. 6 meses do ano já se foram. Temos um período inteiro pela frente para viver. Você quer fazer isso comigo hoje? Juntos? Renovarmos nossos votos? Que assim seja. Paz seja sobre você. Deus te abençoe. Vamos orar a Deus? Maravilhoso Pai, muito obrigado pela tua palavra. É puro e cristalino. O texto sagrado faz o nosso coração crescer. Faz o nosso coração ser transformado. Abençoa esta igreja. Abençoa este distrito. Abençoa o seu pastor e família. Pai, fica conosco ao longo deste dia
e ao longo da semana toda que vamos ter pela frente, quando finalizar esse dia, que a tua graça seja conosco. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus amigos. Deus abençoe vocês.